Parabéns, doutor Martin, que fala aqui em nome da Confederação Nacional dos Municípios. Também nos fará pensar aí as suas palavras, com certeza. E passo a palavra ao último expositor desta audiência pública, doutor René do Souza, promotor de justiça e professor do Uniceup, por 20 minutos. Olá. Bom, boa tarde a todos. Uma satisfação tremenda estar aqui. Hoje, ineditamente, o promotor de justiça vai falar por último, mas este é um sistema, inclusive, consolidado no Common Law, né? Então, o promotor de justiça, em alguns países, fala realmente por último. Isso me dá alguns privilégios, que é poder rebater algumas das críticas feitas e também fazer observações sobre as colocações feitas por aqueles que me antecederam. Queria cumprimentar o deputado Tadeu Alencar, dizer que, parabenizando pelo evento, a realização desse debate, o deputado Carlos Zaritini, os meus colegas de tribuna aqui, doutor Gilberto Júnior, o Martin, que acabou de se retirar, e sem pessoa que dispensa apresentações, ministro Antônio Herman Benjamin, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência para o nosso país. Senhores, toda vez que que eu sou chamado a conversar sobre lei de improbidade administrativa, eu gosto de iniciar a fala colocando uma questão muito importante que diz respeito ao locus de funcionamento da lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, embora isso pareça óbvio, ela não é uma lei penal. Ela é uma lei consolidada pela doutrina, a nomenclatura, uma lei extrapenal ou uma lei especial civil. Isso é importante porque a lei de improbidade administrativa ela tem o locus constitucional lá no 37, parágrafo 4º, que diz que o Brasil editaria uma lei onde haveria previsão de atos de improbidade administrativa sem prejuízo da ação penal. Isso é importante porque isso demonstra que a lei de improbidade administrativa vem para complementar a tutela da probidade administrativa. E essa complementação deve ser feita pela lei de improbidade administrativa justamente para proteger melhor a probidade administrativa e os interesses públicos veiculados junto à administração pública. Isso resulta num exercício de interpretação muito distinto daquilo que é feito pelo direito penal, por exemplo. E esse é um ponto de partida que eu quero que os senhores concentrem a atenção, porque muitas das críticas feitas à lei de improbidade administrativa acabam desbordando justamente para análises do direito penal. E esse desbordo é equivocado. Eu já vou deixar desde agora assentada a seguinte provocação. Os senhores acreditam realmente que se essa lei de improbidade for abrandada ao máximo, haverá satisfação daqueles que hoje encontram-se insatisfeitos com ela? Será que nós não continuaremos descer os degraus para encontrarmos uma lei absolutamente ineficiente, porque sempre haverá quem estará se queixando de uma lei que procura retalhar atos ilícitos no Brasil? Essa é uma provocação inicial para mostrar aos senhores o seguinte: a lei encontra-se em um patamar necessário de proteção da probidade administrativa, porque esse patamar é extraído desse dispositivo constitucional. Além da tutela penal dos bens jurídicos ligados à probidade administrativa, nós temos outro instrumento normativo, que é a lei de improbidade administrativa. Então, essa é a minha introdução para dizer para os senhores por que algumas das disposições da lei de improbidade não podem ser aquém da tutela penal vigente no Brasil atualmente. Eu queria começar pela análise do artigo 3º. Os senhores devem ter em mão aí. O artigo 3º diz o seguinte: bom, é o artigo que menciona, ele tenta fazer uma gradação sobre aqueles que praticam sujeitos ativos, né, do ato de improbidade. Eu perdi justamente a minha folha. O senhor tem aí, ministro? Faz a gentileza. Obrigado. O caput menciona, evidentemente, aqueles que praticam o ato e concorrem para ele. O parágrafo 1º menciona sobre o agente público ter induzido e ter se beneficiado do ato. E o artigo 3º fala dos sócios e cotistas. Onde está a figura dos dirigentes e administradores das empresas? Esse é um tema, hoje, no direito penal empresarial moderno, absolutamente crucial e importante para fins de estabelecimento de responsabilidade criminal de dirigentes de pessoas jurídicas. O mundo caminha hoje para a responsabilização por omissão das pessoas que dirigem uma empresa e que, em razão da sua gestão temerária, provocam crimes terríveis. E a lei de improbidade administrativa cria uma lacuna e deixa de responsabilizar esse tipo de cidadão, quando ele menciona aqui, no parágrafo 1º, no final, de que, desde que se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, desde que tome conhecimento da irregularidade do ato e o pratique dolosamente. É uma disposição equivocada.
A posição de garantidor pressupõe pura e simplesmente o cara ter conhecimento de que ele estava na posição de garantidor e que ele não agiu devendo agir para evitar o resultado danoso. Sugiro a emenda simplesmente supressiva, deputado, para constar aqui que ele deve responder na medida de sua culpabilidade. Isso já aplaca a possibilidade de excessos, como tanto dizem, ou seja, evita-se eventuais excessos em face de cidadãos que se beneficiam do ato, mas não concorreram ainda que porque a sua omissão não foi decisiva para a prática daquele ato, mas acredito que essa é uma proposta que vem a aplacar, inclusive, as críticas ou essa suposta omissão. Vejam, o que eu proponho aqui, portanto, é um paralelo entre lei de improbidade administrativa e sistema penal já vigente. No Brasil, nós temos condenações pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dirigente e o administrador de empresas e de pessoas jurídicas que dão causa a atos ilícitos por omissão são responsáveis criminalmente por esses atos. Ora, se eles são responsáveis criminalmente por esses atos, como não sê-los na esfera da improbidade administrativa, que é uma lei, lembrem-se, como eu disse no início, que tem um caráter complementar de proteção aos bens jurídicos tutelados muitas vezes pela improbidade administrativa e pelo direito penal. Além disso, a própria lei anticorrupção empresarial tem uma disposição absolutamente semelhante, o que vem justamente a uniformizar os sistemas. Nós temos que combater as inconsistências sistêmicas, porque isso pode provocar, como disse o ministro Benjamin, desencontros jurisprudenciais que são absolutamente nocivos para a segurança jurídica, né? A segunda questão que eu queria falar com os senhores é sobre a tão debatida e tão discutida supressão da forma culposa dos atos de improbidade administrativa. Vejo que a questão é mal colocada porque justamente parte-se da análise da lei de improbidade administrativa tendo em mira o direito penal, e não é isso. Lei de improbidade administrativa não é direito penal, porque o direito penal tem duas funções primordiais: função preventiva e função retributiva. A lei de improbidade administrativa não tem função retributiva. As sanções previstas, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo e as demais sanções da lei, proibição de contratar com o poder público, têm uma eminente função de evitar que aquele sujeito que foi condenado por improbidade retorne um dia a ter contato com a administração pública. A função preventiva é a essência da lei de improbidade administrativa. Então não há paralelo. Se o sujeito pratica um ato de improbidade culposo, ele deve ser afastado dos quadros, ele não pode mais se aproximar da gestão pública. Não é o mesmo raciocínio do direito penal. Nós não estamos devolvendo a ele parcela do mal que ele participou. Nós estamos evitando que ele volte a praticar aqueles atos em proteção à probidade administrativa. Por isso que retirar a probidade culposa é um equívoco. É um equívoco porque gera desproteção. E vejam o descompasso que isso vai gerar. Porque nós temos infrações penais contra a administração pública culposa. Nós temos o peculato culposo na legislação penal. Como nós vamos admitir que um sistema penal tenha modalidades culposas e o sistema da lei de improbidade administrativa não? Isso é uma inconsistência sem tamanho. Portanto, senhores deputados, é imprescindível que haja. A questão é que falta justamente a condução de visão sobre a função da lei de improbidade. Ela não tem a função que o direito penal tem. Ela não encarcera ninguém. Ela simplesmente evita que o sujeito retorne ao trato com a coisa pública. Essa é a grande diferença. Essa é a grande distinção. Portanto, me parece crucial que a lei de improbidade ainda mantenha essas disposições relativas à improbidade culposa. E como o corregedor da CGU colocou a questão, a própria colocação que o senhor fez, corregedor, já resolve o problema, porque a própria reforma aqui da lei de improbidade, sob o ponto de vista da proporcionalidade, já cria uma parametrização excelente sobre a gradação das penas. Evidentemente que o tipo culposo deve ser punido em menor escala do que um tipo doloso. Evidentemente. Mas é por isso exatamente que a reforma vem em boa hora. Veio para justamente proporcionar ao magistrado que, na dosimetria da pena, ele faça exatamente essas distinções entre ato doloso e ato culposo. O fato é que extirpar a improbidade culposa, a meu ver, expõe o bem público probidade administrativa de uma maneira equivocada, inclusive sob o ponto de vista constitucional, porque a lei de improbidade tem essa natureza complementar à tutela penal. E o Martin saiu, mas o artigo 186 do Código Civil expressamente fala que comete ato ilícito aquele que voluntariamente pratica atos por negligência e imperícia. A imperícia, como os senhores sabem, é uma das submodalidades que leva à caracterização de um ato culposo. Na gestão pública,
Não são poucos os diplomas legais brasileiros que prevêem a possibilidade de responsabilização de um agente público por ato culposo. Nós temos o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala da possibilidade de ação de regresso contra o agente público que pratica o ato doloso ou culposo. Nós temos o 43 do Código Civil, nós temos o decreto 200/67, que prevê também a possibilidade de responsabilização do agente público que comete atos culposos. Nós temos inúmeros outros diplomas legais, somente a lei de improbidade administrativa, aquela que era, por determinação constitucional, a lei que necessitava proteger a Constituição com mais vigor, ela não vai prever a proteção dos atos culposos? Me parece uma inconsistência absolutamente inaceitável. Então, me parece que, senhores deputados, essa é uma questão que eu sei que é cara a muitas vozes contrárias à lei de improbidade, mas ela me parece crucial para mantermos uma certa coerência de proteção que a lei da improbidade prevê no nosso ordenamento. Eu não tinha nem selecionado a questão da legitimidade privativa do Ministério Público, mas eu vou fazer uma breve colocação, até porque ela me dá o gancho para a colocação posterior que eu vou fazer. A legitimidade colocada pela lei no artigo 17, na reforma dessa lei, privativa ao Ministério Público, ela, a meu ver, se assenta em dois grandes motivos. Primeiro, aquilo que já foi mencionado pelo ministro Herman, evitar que a ação de improbidade administrativa seja utilizada com cunho político partidário. E isso, todos aqueles que estão ou já estiveram em municípios em que há uma guerra partidária muito grande, uma disputa partidária muito grande, isso é absolutamente comum, infelizmente, no nosso país, por conta da legitimidade concorrente de pequenos ou de procuradorias municipais que muitas vezes não têm autonomia para impedir que ações temerárias sejam ajuizadas. E essas ações temerárias, como bem colocado pelo colega, além de serem absolutamente inviáveis, geram jurisprudências e entendimentos absurdos sobre a lei de improbidade administrativa, porque sequer eram para ter sido demandadas. Então, também sobre esse aspecto profilático, a gente entende que a legitimidade do Ministério Público é melhor, ou a legitimidade exclusiva do Ministério Público evitaria esse tipo de transtorno. E a segunda questão é a seguinte: a lei cria o chamado Acordo de Não Persecução Civil, no artigo 17A, e esse acordo precisa, para ter elementos de segurança capazes de convencer as pessoas envolvidas naquele litígio para a celebração de um acordo, que na mesa de negociação tenham apenas, ou no máximo, um número razoável ou mínimo de pessoas capazes de litigar e de negociar essa questão. Quanto mais elementos ou quanto mais pessoas sentadas numa mesa de negociação, mais difícil é a composição. Os senhores sabem disso. O acordo de leniência da lei anticorrupção está vivendo este problema atualmente. Nós temos a Controladoria Geral da União, legitimada pela lei. O Ministério Público entende-se legitimado para a celebração dos acordos de leniência. Nós temos a Instrução Normativa número 74 do Tribunal de Contas da União, que corre por fora no sentido de que ele também deve participar dos acordos de leniência. E o grande resultado disso é que os acordos de leniência deram uma cessada significativa. Ou, pelo menos, não houve o uso do acordo de leniência tal qual se esperava, como ocorreu, por exemplo, com a colaboração premiada. E não há prejuízo para a legitimidade exclusiva do Ministério Público, porque a legitimidade é para a propositura da ação. Nada impede que os outros órgãos intervenham na ação nas modalidades de intervenção de terceiros do Código de Processo Civil. Ah, não, meu Deus. Nós temos assistência litisconsorcial, assistência simples, nós temos todas as outras figuras. Todos os demais órgãos públicos, eventualmente vitimizados pelo ato de improbidade administrativa, podem ingressar na ação. O fato é que nós temos que restringir a possibilidade de ações temerárias. E o único mecanismo capaz de fazer isso atualmente é a concentração da legitimidade dessa ação hoje na pessoa do Ministério Público. Sobre a questão sobre o controle da atuação do Ministério Público, nós temos controles advindos do sistema previsto pelo próprio ordenamento jurídico sobre a atuação do promotor de justiça de natureza mista. Nós temos tanto o controle feito pelo Conselho Superior, pelos Procuradores Gerais de Justiça, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público e, mais importante de tudo, quem vai fazer o controle sobre eventuais equívocos ajuizados de uma ação de improbidade pelo Ministério Público é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário a última rácio. Ou dar a legitimidade para outros legitimados vai eliminar a possibilidade de excessos, vai eliminar a possibilidade de equívocos. Não há sequer silogismo com essa colocação. A premissa está equivocada. Ampliar a legitimidade não vai reduzir ações temerárias. Então,
o sistema foi pensado porque também há necessidade de concentrar e facilitar o sistema de acordos que o artigo 17A dessa proposta aí coloca, chamado Acordo de Não Persecução Civil. Eu sou um entusiasta da justiça consensual no Brasil. Quando saiu a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público criando o Acordo de Não Persecução Penal, eu, juntamente com alguns colegas, fui um dos primeiros a escrever sobre o tema, e sou entusiasta pelo seguinte: não é possível nós darmos as costas à realidade mundial de que o mundo todo hoje celebra acordos para resolver seus litígios. Nós temos o plea bargain nos Estados Unidos, nós temos inúmeros sistemas de acordos no sistema penal de vários países do mundo, e o Brasil, é o último país da América Latina a se debruçar sobre o assunto. Muito por resistências, aliás, muitas vezes equivocadas, porque se pressupõe ou se parte da premissa de que o Ministério Público ou de que o acordo não haverá de obter a verdade. Ou não será a realização mais pura e sincera da justiça, porque ali pode não estar espelhada a verdade. E aí eu pergunto, quando se me fazem esse tipo de provocação, e a sentença judicial espelha a realidade? Um processo judicial é capaz de trazer a realidade para ele, para dentro dele, para dentro dos papéis que nele estão contidos? Essa é uma provocação de cunho, evidentemente, muito mais filosófico do que jurídico, mas mostra que as resistências relacionadas ao sistema de justiça consensual partem de premissas, a meu ver, equivocadas. Estamos trabalhando, estamos caminhando para a celebração dos acordos. Esse é o grande ponto positivo, a meu ver, do projeto. O Acordo de Não Persecução Civil é um ponto que merece realmente aplausos nesse projeto de lei, exceto por uma razão. E aqui eu me lembro, resgatando a fala do ministro Benjamin. A maneira como ele está redigido no artigo 17A, me parece que ele está restrito, ele está circunscrito a acordos de atos de improbidade de menor monta. Justamente porque ele só prevê, ministro, a sanção máxima de combinação de multa. Ora, se ele só prevê a combinação de multa, me parece que os atos de improbidade administrativa mais graves, ou até de natureza média, estariam excluídos do acordo de não persecução. Mas a maneira de resolver isso é muito simples. Basta acrescentar um inciso na reforma, justamente prevendo a possibilidade do acordo sobre as demais sanções, contemplando as demais sanções com um índice redutor. Porque todos os acordos, todo o sistema de acordos pressupõe uma certa premiação para aquele que celebra o acordo. A redução de até 1/3, por exemplo, de qualquer uma das sanções previstas no artigo 12, seria o suficiente para que nós contemplássemos os acordos também para os atos de improbidade de maior gravidade. E assim, nós contemplaríamos ou abrangeríamos, por meio do sistema de acordos, todos os atos de improbidade previstos na lei de improbidade, senhores. Bom, o acordo, ele é hoje um sistema, como eu disse, uma tendência mundial, porque ele atende razões de rapidez e celeridade processual, e ele atende também a uma questão que é crescente no direito moderno, principalmente no direito brasileiro, que é a questão de respeito à autonomia da vontade. Eu era promotor de justiça do meio ambiente. E em inúmeras situações eu fui procurado, ministro Herman, o cidadão tem um processo civil, um inquérito civil e um processo criminal pelo mesmo ato de dano ambiental. E ele me procurava no civil, fazia o termo de ajustamento de conduta, e ali ele resolvia, entre aspas, toda a pendenga dele, porque bastava ele cumprir o plano de recuperação da área degradada para que ele não tivesse contra ele movido uma ação civil pública de dano ambiental. E aí ele falava para mim: doutor, posso resolver agora no penal da mesma forma? Não, no penal, a gente, infelizmente, no Brasil, nós não temos o sistema de acordos. Para o cidadão, isso é incompreensível. O cidadão não aceita, porque ele quer resolver as duas situações da mesma forma, ou pelo menos de forma semelhante. O que esse exemplo resgata é a necessidade de que o sistema de acordos protege justamente, ou ele dá instrumentos de ação para aquele cidadão que quer fazer o acordo, porque ele não quer mais ficar anos à luz, ou anos respondendo a um processo de improbidade administrativa. Ele quer resolver logo o problema dele, ainda que pagando as sanções de maneira antecipada, de maneira breve. É por isso que o sistema de acordos é necessário e bem-vindo. Eu tenho uma série de observações sobre pontos positivos da reforma. Me parece absolutamente bem-vinda essa dupla tipificação
da fraude às licitações, tanto no artigo 10 quanto no artigo 11. Não são poucos os casos em que, por conta dessa dificuldade de se localizar exatamente, de se identificar exatamente o dano causado por uma dispensa indevida de licitação, porque o valor contratado realmente era o valor de mercado, e isso evidentemente não justifica o comportamento, mas acaba gerando uma dificuldade de capitulação, porque o artigo 10 da Lei de Improbidade pressupõe o dano ao erário. E a dupla tipificação me parece uma ótima providência. Também anotaria aqui o artigo 11, parágrafo 2º, que fala da improbidade em face do particular. É uma providência salutar, por exemplo, para combater as perseguições políticas, para combater o assédio moral. Me parece uma ótima disposição, muito bem pensada e muito bem pensada. A conversão da cassação, da pena de perda do cargo em cassação de aposentadoria, outra providência salutar, porque impede que o sujeito, próximo ao período de sua aposentadoria, pratique atos de improbidade de toda a sorte, porque ele sabe que ele não seria alcançado pela lei de improbidade, porque no momento em que o juiz vai proferir a sentença, ele já se aposentou. Então, essa conversão elimina esse tipo de oportunismo. O parágrafo 2º do artigo 12, que fala que o sujeito perde o cargo independentemente da função que ele exercia no momento da prática do ato, também me parece uma ótima providência, porque não é possível que um juiz, ou que se entenda que um sujeito exerce um cargo e aí, por conta daquele ato de improbidade, ele deve perder aquele cargo numa determinada repartição, porque isso fere o princípio da moralidade, mas ele indo para outra repartição não fere mais a moralidade. Ou seja, ele é imoral aqui, mas aqui ele não é mais. Não é absurdamente essa situação. Infelizmente, nós temos precedentes nesse sentido, mas a lei vem e reforma e coloca um pingo, um ponto final nessa situação. Senhores, eu queria só terminar a fala dizendo o seguinte: a responsabilidade tremenda dessa comissão e a responsabilidade dos nobres deputados na elaboração e na fiscalização desse projeto de lei, da Lei de Improbidade Administrativa, é extremamente grande. Como eu disse no início da fala, reduzir os aspectos de proteção previstos nessa Lei de Improbidade não vai aplacar as suas críticas. Essas críticas sempre vão existir. Se a lei prever pena de mera advertência, vai haver quem vai criticá-la. Se ela só advertiu o agente ímprobo, vai haver críticas sobre a suposta ação excessiva da lei de improbidade. É isso que os senhores têm que ter em mente. Uma lei de improbidade que tem uma densidade, um comando constitucional como tem a nossa, deve complementar a proteção prevista na Constituição Federal, a proteção, inclusive, penal. Eu vou encerrar lembrando uma metáfora feita por um juiz americano, da Suprema Corte Americana, que é a metáfora do Batman. Ele diz o seguinte: toda vez que um juiz vai proferir uma decisão, isso se aplica inteiramente a um parlamentar, toda vez que um parlamentar vai fazer uma legislação, ele tem que pensar no Batman, no homem mau. É aquele sujeito que olha para a lei e pensa: como que eu vou driblar essa lei? Obrigado pela atenção. Parabéns, doutor Renê, é um prazer aqui ouvi-lo. Certamente são colocações instigantes, meu caro Vitor Lippe, que vai nos fazer pensar bastante. A nossa responsabilidade aumenta depois de todos esses debates que estamos travando aqui na comissão. Vamos passar aqui rapidamente, imediatamente, aos inscritos, aos parlamentares inscritos. Eu vou ser rigoroso com o tempo, porque daqui a pouco nós vamos ter o início da ordem do dia. E é muito importante que a gente possa ter a oportunidade de, depois da manifestação dos parlamentares, os expositores possam responder às indagações. Então, o primeiro inscrito, o deputado Marco Bertaioli, com a palavra por 3 minutos. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, mas antes de contar meu tempo, só registrar que a grandiosidade e a competência dos nossos convidados nesta audiência requer uma audiência maior, mais longa. Só o nosso ministro Benjamin merecia aqui uma audiência exclusiva para que nós pudéssemos verdadeiramente aperfeiçoar o debate no sentido de construirmos uma legislação que o Brasil precisa. Nós não vamos ter condições aqui hoje de debater perguntas, respostas, porque o tempo é muito curto. Mas eu gostaria, antes de fazer a minha formulação, deixar aqui um convite para que esse debate continue, né? E a gente possa ouvir todos os convidados numa outra ocasião também. Para mim foi uma verdadeira aula sobre a improbidade administrativa. Aula no sentido positivo e negativo, nos que eu concordo e os que eu não concordo. E só para não deixar passar, nosso promotor, doutor Renê, eu não concordo com a sua observação de que a lei sempre vai gerar críticas. Porque se nós somos partir desse pressuposto,
já extinguimos a nossa comissão. Nós estamos aqui para fazer o aperfeiçoamento da legislação. Se for achar que tudo vai ficar pior e que o que está ótimo, nem precisamos de nós. Agora, quando o senhor falou, pense num homem mau. Confesso que... Aqui tem gente boa. Pode ter certeza. Mas, agora na minha formulação, ministro Benjamin, eu fiquei muito satisfeito com a sua presença aqui hoje. Eu sou o deputado Marco Bertaioli, um primeiro mandato como deputado federal. Fui prefeito da cidade de Mogi das Cruzes por 8 anos. E gostaria de corroborar com o senhor aqui em 2 coisas importantes. Toda legislação tem o seu efeito e a sua oportunidade. Nós não vamos ter tempo de debater aqui parágrafos, me permita a brincadeira, promotor, sobre artigos, incisos, enfim. Mas dizer uma coisa importante. Existe um Brasil real que nós não podemos deixar de lado, ministro Benjamin. E o senhor pode ser, acredite no que eu vou lhe dizer e quero dirigir isso especificamente ao senhor. O senhor pode ser, nesse momento histórico do Brasil, um grande aliado para que nós façamos uma lei que verdadeiramente culpa os culpados e incentive a administração pública brasileira. A lei de improbidade administrativa pode ser a melhor lei do mundo, mas quando ela coloca todos os gatos no mesmo balaio, nós estamos gerando um efeito lá na ponta da administração pública para os 5.450 municípios brasileiros absolutamente nefasto. Nenhum juiz com a competência do senhor, um promotor como o doutor Renê, um corregedor como o senhor Gilberto, e se eu entregasse aqui a chave de qualquer prefeitura para qualquer um dos senhores, eu duvido que os senhores em sã consciência aceitassem, sem disputar a eleição. Está aqui a chave, vá ser administrador de Mogi das Cruzes. O senhor em sã consciência vai recusar. Porque é absolutamente impossível a administração de um gestor público nos municípios brasileiros. Porque nós partimos do pressuposto, senhor Renê, que todo mundo que está numa gestão pública é bandido. A lei não parte do pressuposto da boa-fé, de que um advogado que se destacou na sua carreira e aos 55 anos, na véspera de se aposentar, não é que ele queira ludibriar a aposentadoria, é que ele queira dizer assim, eu nasci aqui, eu quero colaborar com essa cidade. Porque se ele fizer isso, a primeira coisa que a mulher dele vai dizer é, tire os bens do seu nome, proteja o seu patrimônio, você é louco. Ou melhor, o que está acontecendo na prática do Brasil real hoje, ministro? Ele não vai para a administração pública. E quando os homens de bem são impedidos de ir para a administração pública, quem vai, ministro? Vão aqueles que a lei de improbidade já não tem nada a perder. Por favor, façam uma gestão no Tribunal de Contas e uma análise concreta do que está acontecendo nos 5.500 municípios brasileiros. Quem está concorrendo nas eleições são pessoas que já não têm mais nada a perder. Porque o médico, que é reconhecido na sociedade como alguém do bem, ele se afasta. Porque nós estamos criminalizando a atividade político-partidária, gestão pública no Brasil, ministro. A lei de improbidade administrativa ela serve para todos os funcionários públicos, mas todos os senhores, quando falaram, se dirigiram em mais de 50% do seu tempo ao agente político. Que eu também defendo, porque também sou. Mas, presidente, se nós criminalizarmos como estamos fazendo a atividade política no Brasil, vai sobrar para quem? Aí sim não vamos tratar de improbidade, vamos tratar de código penal na administração pública. Porque uma coisa é falar de erro, secretário, relator Zaratini, outra coisa é falar de crimes como no Rio de Janeiro. Só que tudo isso está na improbidade administrativa. E para a população no senso comum, quando um promotor entra com uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito, qual é a relação para o senso comum da população? Não é desonesto, não, é ladrão. Não importa se foi um erro burocrático, ao invés de fazer uma tomada de preço por ata de registro ou por compra direta, não importa se é um ato burocrático, mas quando o promotor entra com uma ação de improbidade administrativa, para a população é ladrão. E nós estamos qualificando numa régua muito baixa, ministro. A renovação dessa lei de improbidade é urgente no Brasil, não é para mim, não é para o senhor, é para que a gente possa dar o direito das pessoas de bem e um jovem, e eu poder falar para o meu filho, filho, se qualifique para ser prefeito da nossa cidade. E hoje a primeira recomendação que eu faço para ele é, filho, pelo amor de Deus, não chegue perto disso. O senhor falou, e eu gostaria, se me permite, Benjamin, ministro Benjamin, um exemplo prático é que o senhor me instigou quando o senhor falou de coloração das escolas.
E eu quero presentear o senhor, não é fazendo propaganda da minha administração, não, mas só um exemplo prático. Eu fui prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, do Vitor Lippe de Sorocaba, durante 8 anos. Eu construí durante 8 anos 80 escolas municipais, ministro. E qual foi a mágica dessas 80? Foi o princípio da economicidade. Eu repliquei 80 projetos iguais. Ao invés de cada escola contratar um projeto executivo, contratar um projeto de elétrica, um projeto de hidráulica, eu fiz 80 escolas idênticas. Até porque em cada bairro elas merecem a mesma qualidade. Zaratini, nós fizemos 80 projetos no ano de 2009. E aí, um dia, o arquiteto responsável, o conselheiro Gilberto, entrou na minha sala para definir as cores da escola. Importante o senhor ouvir isso, senhor René, nosso promotor. Entrou na minha sala para definir as cores da escola. E uma das cores apresentadas era usar o azul, o verde e o amarelo, as cores da bandeira do Brasil. E eu autorizei, vamos fazer nessas cores, ficou bonito. Está aqui, o livro não é ficção científica, é verdadeiro. 80 escolas construídas, todas idênticas com a mesma cor. Só no custeio de não fazer os projetos foi 30% a menos, presidente Tadeu. Em 2010, um ano depois que esse projeto teve início, funda-se no Brasil um partido político novo, chamado PSD. E eu me filio nesse partido político, um ano depois que a primeira escola ficou pronta. Quais são as cores do meu partido? As cores da bandeira brasileira, azul, verde e amarelo. O senhor, por favor, cheque que o promotor público da minha cidade abriu um inquérito e me processa até hoje porque eu pintei as escolas da minha cidade com as cores do meu partido. 2009, nós estamos em que ano, ministro? 2019, faz 10 anos que eu pago um advogado para me defender porque eu pintei as escolas da minha cidade com as cores do meu partido. É uma insanidade. Eu falo com o senhor... É insano. Olha, além de tudo, eu sou mãe de Ná, porque eu previ um ano antes quais seriam as cores do meu partido. O exemplo que eu dei não é isso. O senhor me provocou no sentido das cores. Eu sem querer. O exemplo que eu dei é de uma... Bem, já está julgado, eu posso... Sim, claro. Então, uma candidata que, por exemplo, se chamava Rosinha e depois pintou, logo em seguida das eleições, tudo de rosa. Sim. E o outro era laranja, tinha um apelido, e aí tudo pintado. Não é? Ministro, então aí é importante. Outra o que eu quero dizer ao senhor não é isso que o senhor está dizendo. Não. A questão que Vossa Excelência traz é, inclusive, tem um aspecto de temporalidade. Claro. Isso é depois. Depois. Mas eu quero dizer o aspecto, na verdade, não é nem da cor, nem da temporalidade. É dos abusos que são cometidos. O senhor quer ver uma outra coisa simples, só para a gente concluir? Qualquer recomendação do Ministério Público para um gestor público hoje é uma recomendação sublinhada de uma ameaça. Se essa recomendação não for atendida, vamos entrar com uma lei de improbidade, uma ação de improbidade administrativa. Agora, no gestor público, o promotor entende de todos os assuntos. E, há uns anos atrás, a moda era exigir procuradorias municipais. Todos os promotores da Fazenda Pública, do Estado de São Paulo, pelo menos, entraram com recomendações administrativas que os municípios deveriam criar as suas procuradorias municipais. Todos fizeram. Quanto gera isso de custo para o município? Pagar os honorários advocatícios, a sucumbência, montar a estrutura administrativa, todos fizeram, por medo da sublinhação improvidade. Bauru fez, eu fiz, todo mundo fez. O que o STF decidiu a semana passada? Que nenhum município precisa criar uma procuradoria municipal. Quem ressarce o prejuízo que todas as cidades estão tendo para o resto da vida de pagar sucumbências, honorários? Enfim, eu só queria entregar um livro para o senhor, dizer que é muito importante e que uma das comissões mais importantes, presidente Tadeu, nesta casa, nesse momento, é a revisão da lei da improbidade. Porque eu quero endurecer as penas dessa lei. Para quem for ladrão, para quem for desonesto, e não qualificar todos com a mesma régua. E inibir da vida pública, dos gestores públicos, aqueles que tenham competência ou que queiram colaborar com a sua cidade, com o seu município. O que o senhor vê pelo interior de São Paulo, do Brasil inteiro, são pessoas que nasceram naquela cidade, apaixonadas, que se deram bem na vida e querem voltar para dar a sua contribuição com o município. E são impedidos por ações como essa, que nivelam a todos. Obrigado pela
pelo tempo. Obrigado, deputado Bertaioli, parabéns. Nós vamos ouvir, eu queria combinar aqui com vocês, tem mais 4 deputados inscritos, nós vamos ouvir todos e depois, num bloco só, fazemos as respostas. Deputado Ricardo Barros, está presente? Deputado Sérgio Vidigal. Primeiro, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o nosso presidente, deputado Tadeu Alencar, e ao nosso relator, deputado Zaratini, saudar aqui a participação dos nossos convidados, o ministro Antônio Herman Benjamin. Aliás, essa casa aqui, em menos de uma semana, já trouxe quase a metade dos membros do STJ. E cumprimentar aqui ao doutor Gilberto e cumprimentando também ao doutor Renê, que trouxeram aqui, explicitaram aqui o seu posicionamento sobre essa proposta de lei. É bom lembrar que esse projeto de lei foi criado uma comissão, e essa comissão teve a coordenação também de um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que é o doutor Mauro Campbell. Ele realmente foi o coordenador, o presidente dessa comissão em 2018, e foi através dessa comissão que foi apresentado para que possamos analisar e, evidentemente, aprovar o projeto. Mas, antes de mais nada, eu quero também fazer coro ao deputado que me antecedeu. E tenho certeza absoluta, todos aqueles que foram ordenadores de despesa ou foram prefeitos, eles não vão falar de forma diferente. É muito difícil você entrar na administração pública e você não sair com a marca de bandido. E quero reafirmar que a tendência desse país é que as pessoas de bem vão se afastar da gestão pública. Vão se afastar da gestão pública. Eu fui prefeito por 12 anos. A minha cidade tem 500 mil de habitantes. E a gente observou ao longo do tempo que existe realmente fatos que tem intenção, daqui tem intenção de cometer uma irregularidade, né? E tem aqueles que fazem sem, até por falta de orientação. E às vezes o dano é tão ínfimo, né? Pelo tamanho da pena que ele vai receber. E nós viemos para essa comissão para contribuir. Nós não queremos que isente as pessoas da responsabilidade dela. Como disse o deputado aqui anteriormente, quem foi culpado tem que ser punido. Mas não podemos ter um modelo desse, e não é somente para quem disputou a eleição, até quem ocupa cargo público. Hoje é difícil você levar alguém para a sua administração, porque ele tem medo dessa legislação. Né? Ele tem medo dessa legislação. A semana passada eu fui absolvido de uma denúncia de improbidade que foi feita contra mim há 15 anos atrás. E o meu adversário aproveitou 15 anos da denúncia para poder, nas disputas eleitorais, utilizar essa denúncia contra a mim. E isso acontece, e todos os prefeitos aqui sabem muito bem o que eu estou falando. E o que eu queria aproveitar o momento, eu queria fazer 4 questionamentos que eu gostaria, como nós somos 3 membros na mesa, só para poder eu ter um pouco mais de conhecimento em relação à legislação, e queria fazer as primeiras 2 perguntas ao nosso ministro Antônio Herman Benjamin. A primeira pergunta, ministro, é que no artigo 1º, no parágrafo único, ele diz o seguinte, abre aspas, estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos lesivos ao patrimônio de entidade pública ou privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, não seria mais protetivo ao patrimônio público inserir também os casos em que o erário concorra com mais de 50% do patrimônio, conforme a legislação atual? Gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência. E a segunda pergunta que eu gostaria de deixar para o ministro, eu queria que ele pudesse comentar um pouco sobre a defesa da aplicação do princípio da insignificância diante dos atos da improbidade administrativa. Eu não ouvi atentamente, eu gostaria que o senhor pudesse explanar para a gente.
ao doutor René, eu quero deixar uma pergunta. A possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens adquiridos antes da prática do ato de improbidade, na visão de Vossa Excelência, é uma medida razoável? Protege melhor o patrimônio público? Eu queria deixar essa pergunta para Vossa Excelência. E a última pergunta quero deixar para o nosso companheiro, doutor Gilberto, é o seguinte. Doutor Gilberto, diante da redação abrangente do atual parágrafo único do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. É necessária a indicação expressa de agentes políticos entre os que se sujeitam a essa lei? Eu queria deixar essas perguntas e lembrando que, deixando aqui uma frase que não é minha, porque nós somos totalmente favoráveis a que as leis sejam realmente duras e sejam aplicáveis, né? E eu quero lembrar aqui uma frase do Salvador Allende, que ele diz o seguinte: não basta que todos sejam iguais perante a lei. No Brasil, principalmente, é preciso que a lei seja igual perante todos. E é isso que essa comissão deseja nesse debate dessa lei de improbidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sérgio Vidigal. Parabéns pelas suas colocações e suas perguntas. E o deputado Daniel Treziak. Muito boa tarde, presidente, deputado Tadeu Alencar, ao nosso relator, deputado Carlos, a todos os nossos convidados. Eu acho que o momento é importante estarmos aqui convidados de peso, discutindo um tema de extrema relevância para o Brasil e para os brasileiros. Então, fazer uma saudação ao ministro do STJ, Herman Benjamin, ao doutor Gilberto e ao doutor René, promotor de justiça. E eu acho que todas as explanações feitas aqui pelos senhores e pelos colegas deputados traz muito o momento que a gente vive no Brasil. Eu estou ingressando há pouco tempo na política, sou do Rio Grande do Sul e quando eu entrei na política foi dito exatamente como o deputado que me antecedeu me disse. O pessoal me filiei ao partido e o pessoal disse assim: tira todo o teu patrimônio que tu tem no teu nome. Eu digo, mas por que eu vou fazer isso? Não, porque olha, aí toda aquela explicação, eu digo, não vou fazer isso. Vou manter lá e nós precisamos, nesta comissão, fazer uma atualização, uma modernização dessa legislação para estimular justamente pessoas de bem a participar da política e não afastar essas pessoas, porque senão nós já temos um ambiente contaminado e vamos cada vez mais ter dificuldade de ter pessoas, daqui a pouco, nos próximos pleitos, ter candidatos a prefeitos dos mais de 5.000 municípios que nós temos no Brasil. Então, o nosso papel aqui é fundamental para que possamos aí fazer uma modernização da lei. O que eu percebo hoje em dia, e eu digo isso com propriedade, porque eu sou jornalista e sou bacharel em Direito, e nós temos aí, muitas vezes, uma confusão dada em vários veículos de comunicação e colocar todos os políticos numa vala comum. E uma questão que é a dificuldade da população de diferenciar irregularidades com improbidade administrativa. E está todo mundo colocado como improbidade administrativa. Né? Improbidade administrativa, pergunta para qualquer cidadão, é o que dito aí, é ladrão, é corrupto. Então nós temos, e quero fazer uma comparação, e o deputado que foi prefeito disse aqui muito bem, pega lá um jogador de futebol, marca 4 gols numa partida de futebol, mas erra 2 lances. Mas ele sai lá como aplaudido pela sua torcida. Um prefeito do município constrói 80 escolas municipais, faz um belíssimo papel, sai com 80%, 90% de aprovação no seu município, mas tem lá um ato e é estampado na manchete do jornal como respondendo um inquérito por improbidade administrativa. Então, acho que é necessário a gente ter um cuidado maior em separar o que são irregularidades e o que é improbidade administrativa. Eu fiz algumas anotações aqui e momento importante para reflexão. Foi colocado pelo doutor Gilberto, o artigo 13, na questão da declaração de bens, de patrimônio. Então, na verdade, o que nós temos no projeto foi retirado do que nós temos na atual legislação. A ideia é justamente que possamos, então, só para deixar claro, manter a atual legislação do artigo 13, para que possam ter
declaração do patrimônio, também os cônjuges, filhos, enfim. Né? Essa é só para deixar claro que eu acho que essa deve ser a ideia. E dependentes econômicos, isso mesmo. E eu acho que um ponto que eu quero trazer para o debate é o tempo excessivo das ações públicas que tramitam. Não tem um prazo do inquérito do Ministério Público, nem um prazo para o juiz julgar. Ficam aí 8, 10, 15 anos tramitando sem uma definição. Enquanto isso, tem todo o gestor público bancando um advogado, também sangrando todos os dias nas manchetes de jornais, sem ter uma solução para essa situação. Então, trago para que nós possamos ter aí, de fato, um prazo, um limite, para que possa ser, então, tanto o inquérito do Ministério Público, quanto um prazo para o juiz julgar. E, para finalizar, um último ponto, que eu, inclusive, protocolei um projeto de lei, mas justamente por uma brecha no parágrafo 3º do artigo 12 do projeto, que diz que a perda da função do cargo público implicará a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo, quando for o caso dos efeitos da suspensão dos direitos políticos. Mas vamos pegar um caso. Um prefeito de um pequeno município foi condenado, transitado e julgado por improbidade administrativa. Não deixa claro na legislação de que ele não vai poder ocupar, ele foi condenado naquele município, mas vai sair dali e vai virar secretário municipal de um município vizinho. Ou seja, a legislação deve deixar claro que este gestor público que foi condenado, transitado e julgado por improbidade administrativa, não poderá ocupar cargo algum numa função pública. Né? É o artigo 12, parágrafo 3º. Mas não deixa claro, acho que deixa subjetiva a interpretação. Pelo menos trago aí para que nós possamos colocar em debate. De qualquer forma, agradeço mais uma vez, acho que devemos ter outros momentos como esse para debater e discutir. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Daniel, parabéns. E o último inscrito, o deputado Vitor Lippe, depois passaremos para as respostas e encerraremos a audiência, porque a ordem do dia já começou. Deputado Lippe. Presidente Tadeu, ministro Benjamin, doutor Renê, doutor Gilberto, colegas parlamentares. Eu também, como ex-prefeito aqui, sinto uma vontade muito grande de falar, porque estou quase 30 anos na vida pública, né? E como a maioria dos prefeitos, eu acredito que todos nós trabalhamos muito, mas não tem ninguém, com certeza, nenhuma atividade pública ou privada que trabalhe mais do que um prefeito. Até porque a responsabilidade é dele, ele é o zelador, ele é o guardião daquela cidade que tem muitos problemas e poucos recursos e que ele é demandado o tempo todo. Então, ter hoje a coragem de representar uma cidade, de conseguir o voto da maioria da população, deveria ter pelo menos o respeito, né, daqueles que nos fiscalizam, aos honestos. Né? Então, eu sinto assim uma dificuldade muito grande, porque eu tenho o mesmo discurso de vocês. Todos nós somos honestos, estamos aqui, nós queremos combater a corrupção, combater os desonestos, mas não é justo nós, por conta dos desonestos, né, nós prejudicarmos os honestos. E aí a diferença é muito grande. Eu me sinto, assim como todos que passaram por aqui, por sinal eu estou fazendo uma enquete lá na minha região com 47 municípios, ministro, o que aconteceu com todos os prefeitos, para não falar que a gente escolhe uma cidade, vamos pegar uma região do país e vamos levantar o que aconteceu com esses prefeitos, que fizeram o melhor que puderam, com certeza, né? Qual foi o destino deles? Vai ser algo muito interessante de ser avaliado. E eu fico pensando por que está acontecendo isso. O sentimento que eu tenho, nós que estamos trabalhando com honestidade, que estivemos entre os mais bem votados no Brasil na época, enfim, né, em reeleição, saímos com uma ótima avaliação, como centenas aqui, que agora estão aqui no parlamento, né? Nós nos sentimos vítimas, e a sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo quase que uma ditadura dos órgãos de fiscalização e controle. E eu fico pensando, mas por que está acontecendo isso?
Quem é que está ganhando quando você pune um honesto, quando você desonra alguém, quando você destrói? E aqui foi dito, não, mas a improbidade não prende. Não, ela destrói. Quando você é chamado de improbo, de desonesto, né? Você é entendido como bandido. Isso vai para os jornais, para as rádios. Nós somos pessoas públicas. Nós vivemos de uma carreira de dedicação, onde recebemos uma missão da sociedade. E hoje, infelizmente, essa é a atividade mais temerária do Brasil, é você defender o interesse do cidadão, é você enfrentar as eleições e fazer o melhor para a sua comunidade, mas você vai ser punido. Como foi dito aqui, eu jamais recomendaria a um filho ou alguém que eu quero bem que passe pelo que todos passam, que são injustiçados. Então eu fico muito preocupado, fico pensando, será que é uma escola, talvez, porque, obviamente, que a maioria acho que tem bom senso, tem coerência, mas nem todos. Nós não sabemos avaliar, às vezes, do concursado, se ele, como é que é o ego dele, se ele é uma pessoa arrogante, prepotente, né? Se ele gosta de brilho, né? Se ele gosta, eventualmente, de publicidade. Não sei também qual foi a escola que ele frequentou. Eu frequentei uma escola humanista, eu sou médico, eu tenho uma visão do mundo. Pode ser que a escola do Ministério Público seja uma escola que crie uma doutrina de suspeição e que enxergue todos, a princípio, como desonestos. Deve ser isso, porque é incompreensível o que acontece. É inacreditável que questões tão banais, que a pessoa, quer dizer, os honestos, que têm boa fé, os que são bem avaliados, tudo. Mas não importa, ele vai responder por improbidade. Parece que é uma regra, e eu acho isso muito triste para a democracia, quando o meu sonho, acho que de todos nós aqui, é incentivar os jovens para ir para a política, mas como? Nós vamos incentivar os nossos jovens? Enfim, então eu queria aqui, muito mais um desabafo, dizer, por isso nós queremos isso aqui, nós queremos punir, sim, os desonestos, e a sociedade precisa disso, mas não vamos punir os honestos, porque aí a gente comete uma injustiça, e eu acho que é uma injustiça não apenas contra as pessoas, mas contra a democracia, para desacreditar a democracia, criminalizar, né, o voto no Brasil, a representação, o gestor. Imagine você ser hoje um gestor de um hospital público que tem inúmeras situações que ele precisa vencer para ter a regularidade da situação, com a complexidade da lei de licitações. Ele vai responder por improbidade. Ele sabe por quê? Porque ele está fazendo o melhor para a sociedade. Será que é justo punir? Eu até convidaria, eu gostaria de saber quem é que quer ser prefeito. Tem alguém que quer ser prefeito? Então, eu deixo aqui que nós não queremos aqui flexibilizar nada em relação aos desonestos, mas nós queremos defender os honestos, aqueles que lutam com brio, com coragem, com dedicação, com desprendimento para fazer o melhor para a sua comunidade. Então, eu espero, sinceramente, ouçam o clamor, porque os prefeitos que estão lá, desesperados, que estão com os bens bloqueados, que estão com as famílias, sabe, desonradas, né, eles não têm a oportunidade de estar aqui falando nem com ministros, nem com representantes do Ministério Público e nem da Corregedoria. Mas nós temos agora essa missão. Por isso, eu também não quero ser mais prefeito, é uma pena. Foram momentos muito bons da minha vida, mas não quero passar por isso de novo. Mas agora temos a missão aqui, com certeza, de nós podermos corrigir isso. Vamos defender os honestos, né? E vamos partir do princípio da boa-fé, porque é isso que os gestores que assumem essa missão devem ter. O respeito, os honestos, os íntegros, devem ser protegidos. E os desonestos nós vamos ajudar a punir. É como você, acho que todos os senhores gostariam também, que aqueles pares, porque não existe ninguém perfeito em lugar nenhum, todos nós desejamos que os ruins sejam punidos. É a única forma, por sinal, de ajudar os honestos é punir os desonestos, para que a gente possa separar o joio do trigo. Mas do jeito que a palavra improbidade foi banalizada, todos nós estamos sendo vítimas injustas, absolutamente de uma forma
absurda, né, e desonrosa, né, para a política e para o futuro da política. E eu espero que daqui a alguns anos, ou daqui a pouco tempo, eu possa estar motivando os jovens para participarem da política, porque não há como melhorar a sociedade sem a participação, né, da sociedade na política, principalmente as pessoas de bem. Obrigado. Meus cumprimentos e obrigado pela oportunidade de vocês nos ouvirem. E certamente nós vamos construir juntos aí uma legislação ainda mais justa e melhor para a sociedade. Obrigado, deputado Lipe. Parabéns. Agora com a palavra o relator, deputado Carlos Zaratini. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos os participantes dessa mesa, agradecer ao Renê, o ministro Benjamin, o Gilberto da CGU, e só dizer a vocês que esse debate aqui demonstra uma realidade. Nós vivemos num país, numa polarização política sem tamanho, num estresse político. Esse estresse político, ele surge muitas vezes de uma disputa que se dá em função da aplicação dessas leis. E o problema que nós estamos vendo, e que não é por falta disso que foi criada essa comissão que elaborou o projeto, foi criada essa comissão especial, exatamente porque o problema está colocado. Existe uma aplicação punitivista dessa lei que vai muito além do seu objetivo inicial. Muito além. Ela é usada hoje como instrumento de disputa política. Ela é usada hoje para anular possíveis competidores eleitorais, para impedir que pessoas participem de eleições, né? E ela também é usada muitas vezes para afirmar o poder nas cidades e nos estados de quem não tem legitimamente esse poder. Como muitas vezes é o Ministério Público, que muitas vezes quer governar mais que o prefeito. Quer dizer ao prefeito o que ele tem que fazer. E quem foi eleito foi o prefeito. Quem foi eleito foi o prefeito. Ele tem que tomar, ele tem a legitimidade para tomar decisões e depois ele tem que ser julgado, desde que essas decisões não sejam o roubo, como o senhor falou, ele tem que ser julgado pelo povo, que vai dizer se ele foi bem ou se foi mal, se atuou corretamente ou não. Então, eu acho que a gente vai ter aqui a gente está vendo a cada dia, deputado Vitor Lipe, que a responsabilidade aqui é enorme. Nós vamos enfrentar um debate na opinião pública muito grande, muito grande. Vocês veem, nós estamos votando hoje no plenário uma mudança na lei dos partidos e na lei eleitoral que está sendo vista pela sociedade como uma abertura para o Caixa 2. E eu sou capaz de discutir ali, saber como é que dá para fazer Caixa 2 com aqueles artigos que estão colocados ali. Como é que é possível fazer Caixa 2? Só se ali o cara falar, eu vou sujar o dinheiro. Ele não vai lavar o dinheiro, ele vai sujar o dinheiro. Dinheiro legal que ele vai transformar em ilegal. Enfim, coisas que só a mistificação que está sendo feita hoje em torno da política, ministro Benjamin, é aquilo que cria essa instabilidade que nós estamos vivendo. Então, a nossa tarefa aqui, eu acho que é difícil, né? É difícil porque nós vamos enfrentar esse debate. Na hora que a gente produzir um relatório aqui, vai ter mil questões aí que nós vamos ter que responder. Agora nós vamos assumir esse papel aqui, vamos enfrentar e vamos procurar produzir uma lei que seja mais justa e que garanta efetivamente o funcionamento das administrações públicas, certo? Punição para os maus gestores que promovam desvio de recursos públicos e, ao mesmo tempo, que garantam as condições de governabilidade nos municípios. Então, era isso que eu queria só colocar a vocês e agradecer mais uma vez a participação e solicitar aqueles que tiverem sugestões, ministro, que nos mandem as sugestões que serão muito úteis aqui para a elaboração da redação. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Zaratini. De forma rápida, infelizmente, a ordem do dia começou e os debates já estão intensos lá desse projeto que voltou do Senado ontem sobre alterações da lei eleitoral. Eu, como líder, eu preciso estar lá para orientar a nossa bancada. Eu peço desculpas, mas, infelizmente, nós vamos... Não, vamos ouvi-los, porque... de forma breve, eu acho que seria ruim não houve indagações aqui importantes de quem ainda está na audiência. Então,
pela ordem, ministro Herman Benjamin, para responder o que achar que é possível dentro desse tempo e sua palavra final. Muito obrigado. Eu vou ser muito rápido em homenagem aos que ainda estão aqui. Primeiro, dizer da alegria de ver o deputado Rodrigo Agostinho e o deputado Gervásio Maia, que entendem a importância do tema e, por isso, estão aqui. Bem, em primeiro lugar, tanto o deputado Daniel, e eu não me arrisco a pronunciar o nome polaco dele de jeito nenhum, e também o deputado Sérgio Vidigal falaram de algo que eu acho muito importante, que é o prazo excessivo. Quer dizer, uma ação de improbidade administrativa não pode demorar 15 anos. Nem para condenar, nem para absolver. Então, a proposta que eu faço, deputado Zaratini e deputado Tadeu, é que se crie um mecanismo para... não é só dar o prazo para a sentença, para sobretudo para a sentença e o julgamento nos tribunais, é para determinar a inclusão em pauta. Porque com isso nós vamos ter condições de efetivamente julgar essas questões de maneira mais rápida. Né? Não faz sentido julgar com a mesma régua temporal as multas de trânsito e uma ação de improbidade administrativa. Não é bom para o país, não é bom para o réu, mas não é bom para a própria população. A segunda questão, e eu paro por aqui, feita a segunda pergunta, mas aí eu acho que foi pelo próprio deputado Vitor Lippe e, de certa maneira, pelo deputado Zaratini. Hoje, nós estamos num... Eu sou muito cauteloso com o que eu vou dizer, porque eu sou juiz. Hoje nós estamos... eu não sei se este é o melhor momento para se discutir uma lei como essa. Porque... Mas tem que ser discutida. Porque as questões, às vezes, absolutamente legítimas, são tidas por ilegítimas, e questões ilegítimas são tidas como verdades absolutas. Então, este é o dilema do nosso país hoje. Agora, temos que discutir. E aí, eu acho que esta é uma lei que demanda das escolas, da magistratura e do Ministério Público, respondendo diretamente a Vossa Excelência, mas, de certa maneira, a observações, isso está implícito em alguns comentários que o deputado Zaratini fez. Esta é uma lei que demanda das escolas uma capacitação específica. Isso não pode ser uma vez na vida, terminou o concurso, o juiz e o membro do Ministério Público recebe um treinamento sobre os prazos, sobre, não é, olha, tem o 9º, tem o 10º, tem o 11, não é, as cautelas que tem que ter na petição inicial, como recorrer. Existem questões mais importantes, que é do próprio fundamento, e, como nós dizemos no direito, da ratio, do objetivo desta legislação, que não foi e nem pode ser de inviabilizar o próprio funcionamento da máquina administrativa. Ninguém pode se substituir, nem o juiz, nem o membro do Ministério Público, nas decisões administrativas, que são decisões políticas. Não pode substituir, nem eu, juiz, nem o membro do Ministério Público, aquele que foi eleito pelo povo. Então, acho que aqui o debate será muito rico, mas a cautela também, penso, e eu termino aqui, ao usar este bisturi, ele não é o médico, não é, mas vai ser o médico aqui, não é como o deputado Vitor Lippe, mas será o médico legislativo, que vai fazer uma cirurgia de precisão na coluna vertebral de uma lei da República Brasileira, para exatamente dosar
e não ferir os nervos e o tecido precioso desta legislação, porque nós não vamos ter condições de esperar mais 20 anos para que o Poder Judiciário venha a reinterpretar palavrinhas que são colocadas lá e que não resolvem os problemas, criam outros problemas, quando, na verdade, o intuito aqui é de modernização e de aperfeiçoar o sistema que está aqui posto. Muito obrigado. Ministro Herman, passo a palavra ao Dr. Gilberto Wallace Júnior. Bem, primeiro, agradecer a oportunidade e vou começar respondendo ao deputado Vidigal sobre a terminologia agentes políticos e agentes públicos. Na verdade, esse novo projeto veio corrigir uma falha redacional da lei anterior, da Lei 8429. Já consolidado, tanto nos tribunais quanto administrativamente, que agentes políticos e agentes públicos são diferentes. Agentes políticos seriam os titulares de poder, e agentes públicos, sim, seriam servidores concursados ou nomeados para cargo efetivo. A lei, com a redação anterior, ela considera agente público, inclusive os agentes políticos, os titulares de poder. Isso traria realmente uma insegurança jurídica e diferenças de interpretação. Então, assim, se for ao rigor do que os tribunais tinham entendido, ou administrativamente, agente público é um prefeito, um titular de poder, um ministro de Estado, o presidente da República não seria agente público e sim agente político. Mas na redação, na descrição da 8429, ele foi incluído. Então, há uma falha redacional que está sendo corrigido por essa, ao meu ver, nessa lei. Então, é importante colocar agentes políticos e públicos de forma clara. Quanto ao projeto de lei, eu acho que tem que se valorizar os avanços, eu acho que sempre toda lei tem que ser melhorada, toda lei tem que ser testada, e mesmo porque toda lei, quando verificado erros ou falhas no seu cumprimento, eles devem ser, assim, trabalhadas pelo Congresso, que é a parte legítima e competente para fazer isso. Acredito que muito do que foi discutido aqui, questões de abusos, questões de temor, questões de paralisação na gestão, é pela redação da lei atual de colocar dolo e culpa no mesmo patamar. A lei hoje não traz diferença quanto a consequências para dolo e culpa. Essa diferenciação de dolo e culpa a gente teve que fazer na seara administrativa, e os números que eu dei, não tem nenhum servidor que foi demitido por improbidade administrativa culposa, por força de um parecer normativo da AGU e decisões do STJ reiteradas que, para caracterizar a improbidade administrativa, não bastaria, na verdade, a tipificação, o enquadramento no tipo. Precisava que o fato fosse grave e doloso. Trazendo grave e doloso, resolveria essa situação, você evitaria erros, mesmo porque viver, trabalhar, gerir, presume que você vai errar na sua vida. Você vai errar na sua vida funcional. O caso, na verdade, ele limita. Uma outra questão pontuada aqui é a questão da legitimidade do Ministério Público como forma exclusiva. Se a gente for pensar, o que foi defendido aqui não é que o Ministério Público não tenha legitimidade, é que seja concorrente com a vítima. Se ela é concorrente com a vítima, você não tira em nenhum momento a legitimidade do Ministério Público. E por que você não vai dar à vítima essa possibilidade dela mesma ingressar com a ação de improbidade? É por erro grosseiro? É por falha? É por omissão? Se for por omissão, o Ministério Público continua legitimado. Se for por erro grosseiro ou falha, cabe o controle ao Poder Judiciário. Se a gente pensar todos os casos noticiados e sabidos ou informados de abuso, não foi pela Procuradoria do órgão, não foi pela Procuradoria Jurídica. A Procuradoria Jurídica, na verdade, ela, como conhece a administração, ela tem um maior cuidado. Você retirar da Procuradoria do órgão, você não está retirando um eventual abuso de autoridade. Muito pelo contrário. Você está legitimando um único órgão para ingressar com a ação de improbidade. E mais, não consigo vislumbrar como o Ministério Público pode se fazer no papel da vítima para discutir reparação de dano. Eu não consigo vislumbrar como o Ministério Público pode transacionar em nome da vítima.
ele não faz assim. Ele pode fazer em não ingressar com a ação, mas reparação de dano, dano integral, ele verificar qual o valor para poder transacionar, não vislumbro dessa forma. Assim sendo, não acho que restringir um número de legitimados ativos possa prejudicar a questão da nova lei. Só para poder também dar uma informação, já que a CGU foi citada quanto a acordos de leniência, se teve no início algum questionamento sobre competência de acordos de leniência pela lei anticorrupção, hoje já foi consolidado, mais de 11 acordos já foram celebrados com grandes empreiteiras, com grandes empresas, trazendo um retorno de recurso público formidável para a administração pública. Eu acho que esse exemplo da lei anticorrupção, esse exemplo de trazer para a própria representante da vítima negociar o acordo, traz um ganho enorme de produtividade e de facilidade. Bom, era isso. Eu desejo a todos sucesso nesse árduo trabalho de revisão normativo e, se precisar, a CGU está à disposição de todos para que a gente possa aumentar esse debate. Obrigado, gente. Muito obrigado, doutor Gilberto, parabéns pela sua explanação. Eu queria aqui, de forma muito rápida, ministro Herman, aliás, desculpa, já ia aqui caçando a palavra do doutor Renê, por favor, depois eu falo no final. Então, por favor, doutor Renê. Não, por gentileza, me desculpa. Imagina. Gente, bem rápido, né? Novamente eu falando por último e o promotor falando por último, gera alguns questionamentos, né? Mas, gente, só para responder a pergunta do deputado Vidigal, deputado, essa já é, inclusive, uma realidade consolidada pela jurisprudência. É possível, sim, a disponibilidade de bens de atos praticados após a disponibilidade de bens que foram amealhados antes da prática do ato de improbidade, porque a improbidade administrativa visa o ressarcimento dos danos, não só dos danos causados pelo ato, mas os danos causados pelos atos. Mas se as vantagens adquiridas pelo agente público forem insuficientes para esse ressarcimento, ele pode, sim, alcançar bens amealhados antes. Inclusive, o projeto no 16, parágrafo 4º, prevê isso expressamente também. Tá? Então, o projeto prevê essa possibilidade. Eu só quero terminar me desculpando, talvez eu não tenha sido claro quando eu falei a metáfora do Badman. Eu não quis dizer que eu tenha aqui nesta comissão, ou junto à classe dos deputados, pessoas que estejam flertando com o equívoco ou possível desvio proposital da lei de improbidade administrativa. É justamente o contrário. Eu quis mencionar aos senhores o cuidado, a responsabilidade que os senhores têm nas mãos de redigir um projeto de lei capaz de blindar a administração pública de um sujeito que possa vir a agir maliciosamente, sempre procurando desviar-se das ações da lei de improbidade administrativa. Quero deixar isso muito bem claro, para que não haja equívocos, porque é essa a minha preocupação. E eu sei que os senhores serão bombardeados por informações muitas vezes truncadas e, às vezes, equivocadas. Esse tipo de procedimento é absolutamente comum, os senhores são mais experientes do que eu na arena dos debates relacionados à administração pública, mas eu creio que os senhores, devido à experiência que os senhores já acumulam nesses cargos, terão condição de dar uma resposta adequada para a população. Sem dúvida nenhuma, deputado, que nós vivemos um momento conturbado, mas nós vivemos um momento em que a população brasileira clama de uma vez por todas para que a gente vire essa página da improbidade, essa página da corrupção, porque o país precisa passar a limpo essa situação para arrumarmos para frente, rumarmos para o desenvolvimento sustentável. Obrigado pela atenção, gente. Desculpa a demora. Então eu quero aqui, de maneira muito breve, fazer um comentário aqui, ministro Herman, doutor Renê, doutor Gilberto. Pelas intervenções que foram feitas aqui pelos membros dessa comissão, Vossas Excelências já podem perceber a qualidade e a motivação dos que estão aqui participando desse debate. Todos nós aqui, na instalação dessa comissão, nós dissemos que tínhamos dois objetivos principais: fortalecer o combate à improbidade administrativa, entendendo improbidade com o que efetivamente ela é: desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito, ataques aos interesses da administração pública, mas de forma intencional, grave, que se possa demonstrar extrema de dúvidas que de fato se quis aquele resultado.
e diferenciar daquilo que é uma irregularidade, de que é um erro formal, que deve ser penalizado naturalmente. Mas o que a gente vê hoje, e os testemunhos aqui dispensam uma extensão nessa fala, é de que nós estamos, às vezes, tratando condutas de gravidades absolutamente diversas com a mesma régua. Então, eu acho que nosso compromisso aqui é, de um lado, fortalecer o que é que nos deu de aprendizado, à luz, inclusive, da jurisprudência dos nossos tribunais, ao longo de todos esses anos, de quase 3 décadas de maturação dessa legislação de improbidade. Certamente há o que aprimorar, o que